Os orientadores do educandário, para que pudesse me recuperar mais rápido, tentavam ajudar meus pais. E, como o sofrimento leva muitas pessoas a procurar ajuda, meus familiares aceitaram conversar com uma vizinha espírita, que bondosamente lhes explicou que deveriam conformar-se com a vontade de Deus e que eu, sendo boa, estaria em bom lugar e, por isso, não deveriam chamar. Foram ótimos conselhos, que entenderam de modo confuso, mas, para meu alívio, melhoraram. Não chamaram mais por mim e não se desesperaram, sofrendo menos. Pude então me sentir mais aliviada e me esforçar para sarar, porque quando eles pensavam em mim como doente, com dores, transmitiam-me isso, dificultando meu desligamento dos reflexos da doença. E sarei e, sentindo-me bem, comecei a interessar-me em conhecer o educandário, a colônia e fazer amizades. Eu achei interessante, né, essa coisa que ela falou. Quando eles pensavam nela e achavam que ela estava sofrendo, ela realmente sofria, né? Como a força do pensamento que a gente imprime, seja em que direção for, em quem for, com a intenção qual seja ela, pode realmente causar aquilo que a gente está inconscientemente, de certa forma, desejando a pessoa, né? Porque se a gente imagina que ele está sofrendo, que está triste, a pessoa, o espírito acaba sofrendo e ficando triste, né? Porque a gente envolve mais ou menos aquela história do grilo falante, né? Da consciência invisível, que fica ali te lembrando, te falando alguma coisa, e você acaba sintonizando naquilo e achando que é aquilo mesmo. Eu achei bem interessante isso, né? Quando achava que ela estava sofrendo com dor, ela acabava sofrendo e sentindo dor mesmo. E isso vale para os pensamentos da gente, né? Também. Aí apareceu... Aqui está falando com o encarnado, né? Mas a gente pode fazer tudo isso com desencarnado, mas a gente pode fazer isso com alguém encarnado, né? Achar que ele está ruim, está sofrendo, ou está no caminho errado, e a gente pensa tanto naquilo que acaba criando nele uma atmosfera que ele passa a pensar isso também. E consta que pai e mãe têm isso com o dobro de força, né? Olha para os filhos e diz, ai, coitado, está sofrendo, ai, porque não deu certo, porque podia... E daí é quase como uma maldição, né? Do mesmo jeito que a bênção leva para cima. Acabou de dizer uma grande verdade, né? Aí apareceu outro problema. Julgavam-me santa, anjo, e encheram-me de pedidos. Pediram-me de tudo para ir bem na prova da escola, para ter saúde, para não chover ou para chover, sarar da dor de cabeça, achar objetos perdidos, etc. O pior é que incentivaram todos os familiares, amigos e vizinhos a fazê-lo. Sentia esses pedidos e agonizava, queria ajudá-los. Isso aí me chamou a atenção também. Logo que eu comecei a estudar espiritualidade, um dos orientadores falou isso sobre os santos, né? Ele falou que tem várias pessoas que são consideradas santas que sofrem muito, porque não são santos, na verdade, e recebem toda essa carga, né? E é exatamente isso que diz aí, né? Eu já li um livro uma vez falando do Chico, que falava justamente isso, que no mundo espiritual ele tinha uma proteção para que justamente, imagina a quantidade de pedido que as pessoas não devem fazer o Chico desencarnado, para isso não chegar até ele, porque acaba desequilibrando. Então, vou botar aqui. Sentia esses pedidos e agonizava, queria ajudá-los, mas como fazer? Instrutores do educandário tentaram outra vez ajudá-los, para que eu melhorasse. Novamente, a vizinha espírita foi a porta-voz. Conversando com eles,
orientando-os para que não pedissem nada a mim, mas que o fizessem a Deus, a Jesus, aos anjos. Que eu, sendo boa, deveria estar em bom lugar, mas que talvez não me fosse possível ajudá-los, e que não me sentiria bem por isso. Ficaram sentidos com a bondosa vizinha. Generosos instrutores do educandário tentaram novamente os esclarecer, desligando-os do corpo enquanto dormiam e conversando com eles. Foram aos poucos mudando, mas ainda hoje recebo pedidos. Amo meus familiares, desejo-lhes bem, oro por eles, mas não gosto nem de visitá-los, pois sofri muito com a falta de compreensão dele. Olha que interessante, né? Isso marcou tanto ela que ela não gosta nem de voltar à Terra para visitá-los, porque sabe que vai ser envolvida em sentimentos, em sensações que vão ser desagradáveis. Ela prefere não vê-los, embora os ame, peça por eles tudo. E mais acima, eu achei também interessante quando diz que a pobre da vizinha foi lá tentar esclarecer e eles ficaram com raiva dela, porque estava dizendo que eles não faziam as coisas que eles estavam achando o máximo, né? Minha filha é uma santa, vai resolver o problema de todo mundo. E como isso acontece com a gente, quando às vezes a gente vai na maior inocência, na maior da boa intenção, dar um conselho ou falar com alguém e passa a ser execrada, a pessoa passa a ter, às vezes, raiva da gente mesmo. E aqui também me chama a atenção, a gente estava falando, acho que até semana passada, daquela frase de que a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional, né? Aí ela deixou bem claro, né? A hora que ela quis parar de sofrer, ela desconectou e parou de sofrer. Então, e se ela quisesse se manter conectada no apego ali, né? Ela ia continuar sofrendo. E ela chama atenção para um ponto aqui, que agora você falando isso, eu me toquei, que é muito sensível, né? Essa relação familiar, né? Que ela prefere abrir mão do contato com a família do que continuar permanecendo ali, sofrendo aquela influência que para ela, no momento, é negativa. Então, aquela ideia de que não, é minha família, eu tenho que estar com ele, haja o que houver, isso é muito, entre aspas, entre parênteses. Haja o que houver, não. Se for benéfico, porque se for uma coisa negativa, é melhor que você se afaste. E isso vale para a vida aqui também, né? Quantas coisas. E é por amor, né? Não é, ela não negou, não deixou, mas começando pelo amor próprio, né? Sim. Como se diz hoje em dia, são relações tóxicas. É como se tivesse que pensar também nisso, né? Isso vai me fazer evoluir, né? Ela está num ponto de evolução, né? Mais claro ainda, né? E ela precisa ir para frente, né? Ela não tem como. Ela tem toda a noção da necessidade dela, da evolução dela, do crescimento dela e tudo, e que ficar presa a esse estágio não levaria a lugar nenhum, né? Então, ela tem que ir em frente, até para futuramente poder também, né? Se precisar ajudar essa família, mas se ficar assim, não consegue, né? É muito interessante, né? Como é vida que segue mesmo, né? Porque aqui vale a mesma coisa. Para tudo que a Diva falou, vale para o nosso dia hoje, né? Sim, estou aprendendo. É o desafio da vida, né? Todo dia a gente, que nem diz o Silvio, a gente escorrega, cai, levanta, chacoalha e segue de novo. Vai embora. Né? E tudo que ela está falando aqui vale para ela do lado de lá e para a gente do lado de cá, né? Da mesma forma, porque ela está falando de uma influência que não era muito agradável daqui para lá, mas pode acontecer o contrário, da saudade está muito intensa de lá para cá e nos prejudica, né? Quantos casos a gente já viu aí da avó, da mãe, que não larga o filho, o neto, e acaba prejudicando. É a mesma relação.
que é um excesso de amor, mas é um excesso de amor que naquele momento não é produtivo, não gera nada de bom. Demorei muito tempo internada no hospital, tendo depois que fazer um acompanhamento com orientadores, até me sentir segura. Amo a vida de desencarnada. Sinto-me muito bem no educandário, mas não foi fácil. A conversa continuou agradável por mais tempo. Depois, nossas visitantes despediram-se e foram embora. Fiquei a pensar. Capítulo 12. Elucidações. Bom, para mim, até agora, ela só elucidou um monte de dúvida que eu tinha. Maurício me surpreendeu pensativa, sentada na varanda. Em que a menina Patrícia pensa tanto? Contei-lhe as narrativas que ouvi das três amigas e terminei por interpelá-lo. Maurício, por que não fui para o educandário? É bom que pense e medite, pois assim aprende. Você é muito adulta em seus 19 anos. É mais responsável que muitos idosos por aqui. Assim achamos melhor você vir para cá. Como você tem muitos conhecimentos, o educandário lhe parecia uma escolinha para infantes. Sofre-se sempre ao desencarnar, sem ter conhecimento do plano espiritual. Nem todos sofrem por não ter conhecimento espíritas ou do plano espiritual. Quem é bom é atraído para bons lugares. Conhecimento só facilita a adaptação, mas a falta deles, da crença da verdadeira continuação da vida após a morte do corpo, acarreta muita perturbação e até sofrimento ao desencarnado, e até mesmo para os encarnados que perderam o ente querido. Que me diz o sofrimento dessas três amigas? O egoísmo é um peso. Os que cultivam a matéria a ela ficam presos. Amélia sofreu não por ser má, mas por deixar de fazer o bem. O bem a ela própria, como se instruir e entender a vida como um todo. Teve vícios e nem se esforçou para melhorar. A desencarnação foi um pesadelo, uma agonia. O que aconteceu a ela sucede com muitos. São os que se esquecem completamente da parte espiritual. Marina sofreu pelos mesmos motivos. Equivocam-se ao pensar que todos os jovens são socorridos somente pelo fato de serem jovens. Não estando nada preparados para enfrentar a mudança com a desencarnação, não a aceitou. Seus erros lhe pesaram na consciência. Infelizmente, vemos muitos jovens delinquentes. Ser criança ou jovem na matéria são fases. Sabemos que o espírito pode ser milenar. Os socorristas dedicam a máxima atenção para todas as crianças e jovens, mas, infelizmente, nem todos podem ser amparados. Muitos necessitam entender por meio do sofrimento, para dar valor ao amparo recebido. E isso, para mim, não é que seja uma novidade, mas eu achei interessante, né? Que ele desmistifica um pouco aquela coisa que a gente acha que morreu criancinha, veio aqui só para cumprir uma missão. E às vezes não, às vezes tem nuances aí por trás dessa vida curtíssima que a gente não tem a menor ideia. Que pode ter, uma vez eu li, não lembro se foi um livro, se foi só uma história, de um espírito que teve assim, uma vida curtinha porque ele era tão perseguido no mundo espiritual pelo passado dele, que aquilo foi um tempinho para ele ter para dar uma ajustada na volta dele ao mundo espiritual, de tanto que ele era perseguido, tanto sofrimento que ele era acometido. Então encarnaram ele por um curto espaço de tempo, para os seus algozes não conseguir achá-lo, para trabalharem um pouco com esses espíritos que o perseguiam. Então tem muitas nuances que a gente não entende, que a gente
pode ser até que não aceite, né, se não parar para pensar com cuidado e com carinho, mas isso que ele falou eu achei bem interessante, que não é porque uma criança é um jovem que está isento. Como ele falou, a gente já repetiu aqui, sou espírito velho, a gente brinca, né? São espíritos que podem ser milenares, uma vida espiritual longuíssima já, né? E tudo vai do que a gente realmente crê, do que a gente evolui e do que a gente também consegue lembrar, como a gente estava falando nisso, que a gente consegue lembrar enquanto está aqui na Terra. Porque se a gente esquecer tudo e não conseguir trabalhar dessas memórias voltarem, a coisa fica mais confusa quando acontece o desencarne. Maurício suspirou, dando uma pausa, e continuou. Isa, sendo boa, poderia ter sido socorrida e sentir-se bem logo que desencarnou. Mas como acreditava que ia ficar no corpo, dormindo, desejou ficar. É o que o Jair estava falando ainda há pouco. Nossa vontade é sempre respeitada. A história de Isa é comum. O sofrimento em desespero atormenta a todos. São muitos os jovens que passam o que ela passou. Quando os encarnados têm dó e só pensam nos desencarnados como doentes e sofrendo, eles se sentem assim e têm mais dificuldade para livrar-se dos reflexos da doença, do sofrimento pelo qual desencarnaram. Devem os encarnados pensar nos desencarnados sadios, felizes e desejar-lhes alegria. Quando os encarnados não colaboram, os desencarnados necessitam de muito auxílio para superar essa fase difícil. Escutam chamá-los como se as vozes dos familiares saíssem de dentro deles e querem atendê-los, querem ir para perto deles. Se choram lá, eles choram aqui. Muitas vezes ficam internados somente por esse motivo. Às vezes aceitam bem a desencarnação. Está tudo bem com eles, mas entram em crise sempre que, em desespero, os encarnados chamam por eles. Depois ficam a lhes pedir favores. Não se deve pedir graças, favores aos familiares desencarnados. Não se sabe se eles podem ou não os atender. No caso de Isa, ela, não podendo, sentia-se infeliz e, mesmo se pudesse, não devemos pedir que façam a lição que nos cabe, nem que venham tomar nosso lugar nos bancos de prova. Isso nem podia ajudar a si mesmo, e mesmo que já estivesse apta a ajudar, possuísse conhecimento, não conseguiria atender a todos os pedidos. Não é bom fazermos o que compete aos outros. Diga, Diva. Aí, opa, Diva ou Ana, pode qualquer falar. uma. Só uma observaçãozinha. Aí me lembrou também aquilo da gente se pôr em primeiro lugar, da gente aprender, né? É uma coisa que é um desafio na vida e que aqui está aí o custo, né? Se a pessoa não aprendeu isso encarnado, chega lá, não consegue se pôr em primeiro lugar para parar de sofrer. Eu também lembrei aqui um episódio na minha vida. Eu perdi um neném, né? E na hora de ter e tal, assim. E aí, na hora na hora da perda e tudo, né? Aí vem aquele sofrimento, a dor e tudo. E essa coisa do tempo, espaço curto, né? E do que a gente fazia. E aí eu ouvi de uma pessoa assim, ele viveu pouco, mas a vida dele depende. Olha assim, como eu, meu marido, a minha família reagiríamos à existência dele, é que ajudaria ele na evolução dele. Então, assim, se a gente ficasse chorando, se a gente sei lá, se desesperasse, se a gente
muitos casais, que a gente era mais jovem, né, se separam e tudo, a existência daquele ser teria sido negativa, seria uma coisa que uma existência, né, negativa. E caberia a nós fazer com que aquela existência valesse a pena, mesmo pequena, tivesse valido a pena, e que a gente podia evoluir com essa existência. E que, a partir da nossa evolução, que aí era um trabalho que a gente tinha que fazer com a gente, é que faria também esse espírito evoluir. E dali, a gente mudou a chave da gente, da dor, né? Não é que não doeu para burro, chorei bastante, ainda teve uma fase, mas essa da responsabilidade também de quem fica para a evolução de quem vai, é um negócio assim que ficou marcado para a gente também. Diz aí. Eu achei isso aqui interessante. Ó. Não se deve pedir graça, favores aos familiares desencarnados. Não se sabe se eles podem ou não atendê-los. Isso aqui é de um segmento de uma religião que faz essas solicitações, principalmente da vertente católica, principalmente aqui no Brasil, que tem muita ligação com o espiritismo. Mas também existe um reverso. Certas religiões que não querem que olhe para o desencarnado, porque faleceu. Eu não sabia dessa novidade, vamos falar assim, porque meu sogro faleceu e minha sogra, eles eram de uma religião aí que não era católica, né? E falou que não devia orar para ele porque não se ora para a pessoa que morreu. Então, quer dizer, é justamente o oposto do que está aqui. É só isso que eu queria acrescentar. Porque nós criamos subterfúgios para cada situação sem saber. Então, o que nós temos aqui? Essas instruções que nós recebemos só nos enriquecem, porque aquela coisa vem de lá para cá, então a gente sabe como se portar, mas poucos têm acesso a isso e poucos também se interessam por isso. E quem colhe tudo isso somos nós, nesse nosso proceder. É isso aí. Esses nuances, né, que existem nas várias religiões, né, são realmente, às vezes, para nós um pouco chocantes, né, porque de tão diferentes, não que sejam de fato chocantes, mas são tão diferentes que a gente acha muito estranho. E nessa relação do não pedir, porque tu não sabe se pode fazer, eu sempre, isso é uma coisa que é muito forte, como o Jair falou, no catolicismo, né, na Igreja Católica, que é a tal da promessa. Eu sempre achei uma relação muito esquisita essa coisa de promessa. Pedir alguém para resolver um problema que depois eu faço alguma coisa para ele. Uma relação de troca tão esquisita assim na minha cabeça. Faz isso para mim, o que eu consiga isso, que depois eu vou fazer isso para você. Que assim, que se a gente parar para pensar, é totalmente absurda do ponto de vista de espiritualidade, de relacionamento interespiritual, do alto, mas é uma coisa fortíssima. E assim, e por que alguns conseguem lá a sua graça, outros não conseguem? São os nuances da história de cada um que a gente não tem acesso e não vai saber, talvez, nunca. Mas para mim sempre foi uma relação que é muito forte, principalmente na Igreja Católica, que eu não consigo entender o sentido dela existir, que é essa relação de toma lá da cá, que é literalmente isso, que se faz com as promessas. E sempre envolvendo alguém, digamos assim, de alto gabarito, né, espiritual, que é o cara que pode resolver tudo. Então ele vai fazer isso para mim e depois eu vou fazer isso para ele. E às vezes as coisas são tão assim, sem sentido, tipo, não vou mais beber refrigerante, não vou mais comer doce, não vou sair com roupa de tal cor, assim, uns troços assim que, não é possível que a pessoa acredite que um espírito dessa estirpe vai resolver um problema que é seu para você parar de comer doce. Quer dizer, você quer benefício duas vezes.